paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor e dizer para você que o Senhor Jesus, Ele quer salvar a sua vida. Sabemos que estamos todos condenados e precisamos nos salvar. Não tem outra maneira se não for por Jesus, se não for pela palavra de Deus. Já estamos condenados, mas precisamos sair da condenação. E isso tem que ser na orientação certa da palavra. Não é de uma maneira que você acha que é e que eu acho, não. É como a palavra de Deus diz. Por isso pregamos, por isso ouvimos as pregações, por isso lemos a palavra, por isso nós atentamos para as palavras, para os livros, para o que está escrito na Bíblia, para que venha nos dar instrução e com isso nos salvar, né? Então nós vamos ler a palavra do Senhor que encontramos aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então aqui essa palavra é fiel, né, irmão? Porque é o que eu estava falando, precisamos lutar. Então diz aí, por isso trabalhamos e lutamos. Então entenda que tem aí uma luta, um trabalho, pois esperamos. Então aqui a gente já fala, sempre a gente fala isso aí, da esperança, né? A esperança ou seja, a fé é a certeza, né, que nós temos na esperança, ou seja, de esperar Jesus, uma certeza que nós temos que Jesus vem, ou seja, nós estamos firmados nisso. Esperança é exatamente aquilo que nós esperamos, e a fé é a certeza disso aí. Nós temos uma certeza, por isso nós esperamos. Então, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. É isso que eu queria dizer, acabou atrapalhando um pouco aqui, mas é isso aí. É o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento daquilo que espera. Então, nós esperamos, por isso trabalhamos e lutamos, porque nós esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Porque eu acredito assim, Paulo diz principalmente dos fiéis, porque os infiéis acabam sendo salvos de alguma maneira por Deus. Como assim? Salvo de alguma coisa. Porque Deus, Ele dá muita oportunidade aos homens. Não que tenha salvação eterna, mas até um livramento Deus dá. E você sabe que eu estou falando é a verdade. Que pessoas que não têm nada a ver, não quer Jesus mesmo, não serve ao Senhor, mas Ele dá livramento de acidente, de coisas assim. Então é preciso entender. Aí disse principalmente, porque o principal, a salvação nossa, principal é a vida eterna. Então isso, o que é salvar,
né? Deus nos salvar do fogo eterno. Deus nos salvar do inferno, do lago de fogo, da condenação com o diabo, junto com o diabo. Então isso, por isso que ele diz, principalmente. Eu procurei entender aqui, porque então Jesus, ele é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, por causa disso. Então ele dá livramento para você, faz de tudo, cura pessoas, e às vezes as pessoas não seguem ele. E quando você vai ver na Bíblia, isso aí aconteceu também, né? Nos 10 leprosos. E quantas pessoas Jesus curou que não seguiu ele? Quem sabe? A palavra de Deus não está escrito nem 2% do que ele fez. Então, você vai entender aí que os 10 leprosos, eles eram 10, e a palavra de Deus diz que um seguiu Jesus, e foi curado os 10. Então significa que ele salvou da lepra, só não salvou do fogo eterno, da condenação eterna, mas da segunda morte, mas ele salvou da lepra. Quer dizer, aí, ali, ele não ficou salvo para sempre, né? Porque ele não quis, mas que Jesus provou que ele é salvador. Jesus provou para ele que ele pode fazer o que quer. Ele expulsou a lepra daqueles 10 homens, né? Então entenda bem, eu quero voltar atrás aqui um pouquinho. Nós estamos aqui em Timóteo capítulo 4, versículo 10, mas o versículo 4 diz assim: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, né? De graças. Então entenda aqui, porque toda criatura de Deus é boa. Entenda bem aí. Então significa criatura, toda criatura de Deus é boa. Ele disse isso para Pedro um dia. Deus se revelou a ele e disse para ele que quando ele viu um lençol, um filme, hoje você pode usar essa palavra, ele viu ali um telão que apareciam os animais, muitos tipos de animal. E a voz dizia para ele: mata e come, Pedro. Ele estava com fome, ele ia fazer comida, ia fritar uns ovos ali, um negócio para comer. E ali o Espírito aproveitou para dar uma lição em Pedro. Mata e come, ele disse: jamais passará por a minha boca coisa imunda. Então o judeu, ele tinha toda aquela história que não podia comer aquelas coisas. E aí a voz disse 3 vezes, repetindo, aí disse para ele: não diga que o que eu criei é imundo, rapaz. Então agora tu imagina, nós estamos falando aqui de ser humano, né? Porque gavião não vai salvar, macaco. Então, agora imagina as outras coisas, tudo, ninguém, nada é imundo que Deus criou. Imagina o homem. Então está dizendo aqui, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar. Ou seja, não é rejeitado por nada. Aí diz aqui, não há o que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Ou seja, tem uma maneira certa. Tem um jeito aí que só a Bíblia ensina. Ações de graça. Ou seja, eu vou fazer a Deus porque eu sou grato a Deus. Eu sou assim, eu quero isso, eu quero Jesus, eu quero fazer isso, isso e isso, mas orientado pela palavra a ser recebido, ou seja, como ser agraciado
diante do Senhor. O que é isso? Eu preciso agradar a Deus. E Deus não é soberbo, que Ele rejeita presente. Entenda aqui o que eu vou dizer. Quando você vê Jesus falando da oferta da viúva. Mas tem muitas outras coisas. Mas eu vou falar da oferta da viúva. Quando Jesus disse que a maior de todas as ofertas, que quem deu foi a viúva. E os discípulos ficaram admirados com aquilo ali, porque outras pessoas deram muito dinheiro. E a viúva deu uma moedinha pequena, um valor muito, muito baixo. Mas ele disse, não, porque eles deram daquilo que sobrava. Ou seja, rapaz, eu não estou precisando mesmo, eu estou dando. Mas a viúva deu o que tinha. Então isso é ação de graça. Ação de graça, isso é esse negócio aí. Então eu estou indo para o culto porque eu quero me divertir, eu quero ver a irmãzinha lá ou o irmão, ou é porque o pastor disse que eu tenho que ir, ou é porque eu quero vestir uma roupa nova e eu preciso que as pessoas vejam, ou é porque eu tenho um ministério e eu ganho até alguma coisa aí, eu não quero perder. O que é o sentido do culto? Eu estou indo para verdadeiramente glorificar o Senhor ou não? Aí que é a ação de graça. Então temos sido recebido, veja aqui a palavra, né? Se a criatura, essa criatura que é um homem, está falando de ser humano aqui, que não adianta falar aqui de macaco, como eu falei, elefante, isso aí não adianta, é ser humano, toda criatura, né? Porque toda criatura de Deus é boa, quem não presta é o diabo, os demônios, que estraga as criaturas. É isso aí. Aí eu não aceito dar graças a Deus, não aceito glorificar o nome de Jesus na minha vida, eu aceito o diabo tomar conta de mim e escarnecer da criatura de Deus. É isso. Então, todos são boas. E não há nada que rejeitar, sendo recebido por ações de graça, ou seja, sendo recebido de a maneira correta. Aí vamos aqui no versículo 4, que diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada ou santificado. Então entenda bem aqui que quando você se sujeita a Deus, você recorre ao Senhor, aí tem uma maneira, os irmãos vão orar, você foi pela palavra, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então a palavra é lida para você, você aceitou, tu quer confessar o nome do Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Quero. Então pela palavra, né? E aí os irmãos oram, então você recebeu aí o perdão do Senhor. É dessa forma. Então todos estão na mesma condição, todos. Não adianta você achar que alguns não estão. Ou é rejeitado ou uns é beneficiado. Não, todos é a mesma condição. Então o versículo 6, Paulo ensinando aqui a Timóteo e a todos nós, ele diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então veja aí que Paulo está dizendo, olha, tu precisa propor aos irmãos isso aí. Propor. Ou seja, pregar, dizer, ensinar, né? Essas coisas aos irmãos. Porque assim tu foi ensinado. E assim precisa ensinar também. Então veja aqui que ele diz aqui,
propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Bom ministro, está certo. Você está transmitindo a palavra de Jesus verdadeiramente, né? Então, bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Ou seja, a palavra, ela cria em você um caráter, ela cria em você um ser humano diferente, uma pessoa que dá testemunho, uma pessoa que carrega os dons do Espírito, uma pessoa que é o templo do Espírito, uma pessoa que é santo, uma pessoa que verdadeiramente é aprovada pelo Senhor Jesus, recebida com ações de graça, se torna um santo, né? É uma pessoa aparentemente, humanamente falando, naturalmente, normal, mas espiritualmente falando é diferente. Então entenda que você tem que ter essa mudança. Pela palavra de Deus, você ser moldado, né? Criado, como está dizendo aqui. Então, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então tem a doutrina ali, a palavra, né? Quando fala em doutrina assim, parece até que doutrina, a palavra doutrina é de homem, é que homem inventou aí qualquer. Mas é uma palavra que doutrina significa uma doutrina, mas essa aqui é de Jesus, né? Significa que homem pode inventar uma doutrina ou não. Tá claro. Ele pode dizer, não, a nossa doutrina aqui é essa. É desse jeito. Só que aqui nós estamos falando, e Paulo está ensinando aqui, que é as palavras, né, do Senhor Jesus, as palavras da fé e da boa doutrina. Existe doutrina ruim. Está vendo aqui? E da boa doutrina que tens seguido. Então significa que era boa, uma doutrina que verdadeiramente dá vida, que é a que vem do Senhor Jesus. Ministro do Senhor, ministro de Jesus Cristo. O versículo 7, ele diz assim: rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então rejeita as coisas velhas, ou seja, aquilo que era de doutrina de homem, aquilo que tu aprendeu com qualquer pessoa aí nas ruas, e aí tu te apega, né? A piedade. Exercita-te a ti mesmo, exercita a ti mesmo na piedade. O que é isso? No amor. Mas não é um amor qualquer, amar a menina da esquina ali. Não. Não, é amar Jesus, amar a palavra, amar a doutrina, ter zelo pelas coisas de Deus. É isso. Então aqui, no versículo 8, ele diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então veja aqui que a coisa é forte, irmão. Ele diz, porque o exercício corporal para pouco aproveita. E às vezes as pessoas ficam pensando que aproveita muito, né? Porque tem gente que se exercita tanto corporalmente. O que é isso? Natural, fisicamente, né? Aí você vai ver que aí vai entrar doutorado, vai entrar essas coisas todas de homem, vai entrar teologia exagerada. Porque eu acho que teologia tem que ter para você conhecer as coisas, mas então entra tudo isso aí, porque o exercício corporal, está dizendo, é um exercício humano, para pouco, então tem um aproveitamentozinho, mas de maneira bem controlada, de maneira bem moderada, né? Então tem um aproveito, para pouco se aproveita.
Mas a piedade, para tudo, é proveitosa. Tudo. Então, piedade, o amor de Deus, o amor à palavra, né? O amor é se apegar verdadeiramente a seriedade da palavra, os ensinos, guardar verdadeiramente essa palavra no coração. Então, para tudo é proveitoso. Quando você quer verdadeiramente seguir o Senhor Jesus, irmão, tem que fazer dessa forma aí, de uma maneira bem correta na palavra, amando mesmo, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa. Olha aí, a promessa não é de carro novo, tendo a promessa de ganhar avião, de ganhar um emprego. Isso aí deixa em segundo plano. Ele serve para isso aí também, porque se você busca o Senhor, Ele te sustenta nas outras coisas. Ele diz que o exercício corporal para pouco aproveita. É claro que você estudando, você buscando aprender uma profissão, é proveitoso também, mas é pouco. Porque também é poucos dias. Isso aí daqui a um dia tu já parte, né? Mas ele diz aqui, tendo a promessa da vida presente, que é essa, ele garante essa vida aqui. Se você tiver na palavra, com o amor, com a piedade, se apegar à doutrina do Senhor, você terá proveito nessa vinda aqui, a presente, ele está falando aqui. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, tu garante a outra também. Mas se tu se apegar só no corporal aqui, tu só tem essa presente aqui. Tu não tem a que há de vir, que é a vida eterna. Então entenda bem que nós precisamos lutar pela vida terrena e pela vida eterna. Tu não pode se apegar só nas coisas da terra e perder a vida eterna. Pelo contrário, tu tem que trocar, exercitar-se muito mais a buscar a vida eterna do que a vida terrena. É isso que Paulo está explicando aqui. Aí o versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. É fiel, ele está dizendo. A palavra, eu estou dizendo, é de Deus a coisa. Não é de homem, de conversa fiada, não. Estou dizendo porque Deus mandou dizer. É isso, é mais ou menos isso aqui. Mais ou menos não, é exatamente isso aqui que ele está falando. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então, quem não aceitar, fica reprovado. Entenda bem essa situação aqui. Porque ela é fiel e se você rejeitar, rejeitou o Senhor. Rejeitou a vida eterna. Isso aí. Você continua vivendo aqui, né? Até o dia da morte, sei lá, os troncos e barrancos. Eu vi até o pregador ontem falando que as pessoas chamam as pessoas, fica chamando as pessoas para a igreja deles, daí prometendo tirar o sofrimento das pessoas. E ele está errado, e é verdade, está errado mesmo. Porque se você não sofre de um jeito, sofre do outro, porque o próprio Jesus disse, ou então Jesus é mentiroso. Não saiu um engano da sua boca, ainda mais desestimulando, ou seja, dizendo para você uma coisa que não vai acontecer para deixar tu triste, né? E ele disse, no mundo tereis aflição. Minha perna está doendo, eu fui curado. Mas aí começa a doer a outra. Não é rolo, irmão. Então entenda, não fui curado da gripe, mas agora, rapaz, não é que o escorpião me ferrou no dedo de mindinho? Aí começa a enrolar o meio de campo. É assim ou não é? Então ele estava dizendo, o homem não tem condição de tirar o sofrimento das pessoas.
E eu tenho pregado esses dias, eu acho que nem passou ainda o programa, que eu preguei sobre a morte, que ela traz um sofrimento, um desespero para a humanidade. E a morte, ela finaliza quando tu apaga mesmo de vez, mas a morte, nós estamos dentro dela. Estamos caminhando, é um túnel. Você está andando aqui dentro da morte, passeando dentro da morte. Porque ela vai te arrancando os pedaços pouquinho. Às vezes nós não entendemos isso aí, mas isso é a pura verdade. Aí você vai envelhecendo. Aí eu estava dizendo, até para um dentista meu, eu dizendo para ele, olha, às vezes tu tem que ter paciência com as pessoas mais velhas, porque os mais velhos eles vão perdendo sei lá, as células, sei lá o que é, vai perdendo o poder, o fio, as proteção mesmo, os anticorpos, esses negócios todos, vai perdendo as forças, que vai aparecendo moda, rapaz, na pessoa. Então, o que eu há 10 anos não sabia o que era, hoje eu sinto. Então, às vezes o velhinho tá gritando com a perna, né? Aí quer andar assim, aí o mais novo diz, mas que moleza é essa, rapaz? Levanta aí. Porque você não sente nada. Mas o velhinho já desgastou os ossos, tudo. Sabe o que é aquela coisa de uma máquina que tem aquele espino, né, nas garras, né? Aí ele vai desgastando, não tem que trocar o pino? Troca o pino e tem que estar engraxando, né? Um rolo danado, porque senão come tudo. O motor da máquina já está fraquinho, fumaçando por todo lado, vazando óleo para todo canto. Do mesmo jeito é um ser humano. Então você vai perdendo esse vigor. Aí isso se chama morte, o túnel. Eu vejo agora na minha mente esse negócio aqui, mas é verdade. Você vai caminhando rumo ao fim e você vai deixando os pedaços aí na estrada. Então vai se desgastando, aí ela vem massacrando. Não adianta, você conserta um lado, quebra outro. Mas não adianta, irmão. Isso é real demais, esse negócio aí. Não adianta estar enganando as pessoas. Agora, uma coisa é tanto que Paulo está dizendo aqui, o exercício corporal para pouco aproveita. Se você for ver, vai no médico, o médico diz, ó, tu tem que fazer preparo físico. Tu tem que comer isso, isso e isso. Ele pode fazer o que quiser, essa pessoa vai morrer. Então ele pode fazer o exercício que for, ele vai morrer assim mesmo. Ele pode esticar um negocinho, uma coisinha para frente pelo esforço. O exercício corporal, para pouco aproveito, ou seja, tem um aproveitozinho. Tem alguma coisa, deu uma esticadinha, deu uma ajeitadinha. Mas ele acaba morrendo, né? Então acaba se acontecendo esse isolo aí de... o fim da morte, né? O fim é a morte. Agora, você tem que fazer de tudo, se exercitar na piedade, no amor ao Senhor, que aí você, de maneira nenhuma, morrerá. Aí a morte vai chegar e é dolorida, e tanto dói para você que vai deixar os netos, filho, ou mesmo os pais, sei lá, isso acontece também. É uma dor terrível de você deixar as pessoas. Isso é uma coisa que massacra o homem. Mas também para as pessoas que ficam. É ruim você ir. Então o homem tem que passar por essa dor aí. Mas se você persistir, como está dizendo aqui, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se você aceitar essas palavras, você vence a morte. Ou seja, um dia vai estar todo mundo junto, fora de condenação, junto com o Senhor para sempre. Aí veio aqui o versículo 10 que eu li no início. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois
Pois esperamos no Deus vivo, que é a salvação de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, às vezes, ele salva muitas pessoas que caiu do quarto andar do prédio. Salvou ali, deu mais oportunidade. Mas a pessoa não quer a salvação eterna. Então, por isso, os fiéis querem. Então, principalmente os fiéis serão salvos. Aí, o versículo 11, que é bem curtinho aqui. Manda estas coisas e ensina-as. Você está dizendo para mim e para você. Manda essas coisas e ensina isso aí. Que as pessoas façam isso. Se fizer, está salvo. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, a palavra aqui importante para nós. Ninguém despreze a tua mocidade. O que Paulo está dizendo? Ninguém despreze tu porque tu é um novo convertido. Ninguém despreze tu porque tu tem pouca idade. Porque a coisa quando vem do Senhor, a palavra quando vem do Senhor, quando é do Senhor, não importa quem é que está falando. Se é um menino, se é um ancião, ou se é um novo convertido, ou se é uma pessoa que já tem muitos anos na fé. O importante é que seja verdade. Muitas vezes eu nem olho, eu nem presto atenção, nem medito e nem examino, como diz Paulo, a 1 Tessalonicenses capítulo 5, que ele nos ensina ali, que nós não devemos desprezar o Espírito, mas precisamos ouvir as profecias, ouvir de tudo e examinando tudo, né? Então precisamos examinar primeiro. É necessário que você examine se está certo ou está errado. Se tiver errado, pode ser o pastor que tem 100 anos só de pastorado. Rejeita. Mas se tiver certo, pode ser uma criança. Muitas vezes, nós não olhamos por esse lado. Já rejeitamos, já damos um pontapé sem olhar nem o que é. Sabe o que é aquela coisa de você dizer, rapaz, eu não aceito isso aqui. Muitas vezes Deus está dizendo, me ouve, eu quero te livrar bem ali. Mas porque é um menino que disse, um novo convertido, uma pessoa desprezível, humanamente falando, eu não dou nenhum valor. Deus falou pela boca dele e eu não ouvi. Então, isso aqui é uma lição muito grande para nós. Ninguém despreze a tua mocidade. Agora ele está dizendo, mas para isso, tu tem que ser aprovado por Deus. Para as pessoas não rejeitar. Porque ele podia ali, Timóteo, ele pensar assim, poxa, mas eu sou muito novo, para mim estar ensinando, para mim estar instruindo, dando instrução aos obreiros para que seja presbítero e diácono, pastores aí para cuidar do rebanho. Eu com essa idade da instrução desse povo, ele deveria estar pensando assim, e até estava certo, né? Porque a pessoa se acha mesmo, poxa, eu bem novinho, esses homens já mais idosos, eu estou ensinando ele, mas ele disse, ninguém despreza a tua mocidade, mas olha o resto aqui, quando prossegue aqui o versículo. Mas ser o exemplo dos fiéis. Eu não posso também ser aprovado por Deus e as pessoas não me desprezar ao que eu prego, se eu não sou um exemplo.
Eu tenho até que eu mesmo me rejeitar. Não, eu sou legal, né? Não, eu acho que para mim, eu mesmo acreditar no que eu prego, eu preciso estar nisso aqui. Mas ser um exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, que é o amor, no espírito, na fé, na pureza. Aí ele diz aqui, no versículo 13, persiste em ler, e exortar e ensinar até que eu vá. Agora o que ele está dizendo, persiste em ler o jornal do dia, em ler o livro de São Cipriano. É isso? Persiste em ler a Bíblia, a palavra de Deus. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não leio, que eu não sei? Então ele está dizendo, e exortar, chamar a atenção das pessoas. E dizer para eles o que ele deve fazer, que ouça, que deixe de ouvir, mas tem que dizer. E ensinar até que eu vá. Versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então veja aí, nunca despreze aquilo que Deus te deu. Sabe o que é? Tem tanta gente desprezando, mas é muita gente. Se for falar aqui, eu passo 3 dias dizendo só isso aqui. Que as pessoas recebeu ali um cargo de auxiliar, ele já quer ser o pastor. Sei lá, muitas vezes sim, muitas vezes não. Ele é pego por outro lado, mas ele erra por outro lado, muitas vezes, porque ele despreza aquilo que Deus deu para ele. Com a imposição da mão do presbitério. Então você vê que eu preciso valorizar. Senhor, muito obrigado. Eu preciso agradecer de ser um crente normal. Um crente sem nada, sem cargo nenhum. E se eu for escolhido para ter um cargo na igreja, e eu estou falando não é só de homem, mas mulher também, em todos os sentidos, irmãzinha, eu quero que a senhora cuide aqui desse setor aqui. Queria que a senhora cuidasse dessa cortina, dessa janela aqui. Eu sei que é uma coisa natural, mas você tem que aceitar, precisa fazer isso aí. Quem é que vai cuidar da casa do Senhor? Se não for nós. E aqui está dizendo, aqui quando você vai ver Timóteo, Paulo ensinando a Timóteo, ensinar os presbíteros o que deveria fazer, ele diz que se não cuida da casa dele, como é que vai cuidar da do Senhor? Então tem que cuidar da do Senhor também. Então tem toda essa coisa aí, nós somos responsáveis pela obra de Deus. Então não despreze nada que Deus te deu, porque Ele vai dar mais. Aí o próprio Jesus disse, a seara é grande e os obreiros são poucos. Orai ao Senhor da seara para que dê obreiro, traga obreiro para a sua seara. Aí muitas vezes até eu oro, mas eu mesmo não quero ser. Não já pensou um negócio desse? Eu estou orando para Deus e Senhor, cresce a tua obra, eu estou dentro da obra e não faço nada. Quer dizer, eu mesmo não estou enxergando que eu sou um tropeço. Eu estou ali, mesmo que eu não atrapalhe, mas também não faço nada. Então tem que entender que eu preciso fazer. Em todos os sentidos. E não vai pensar que você é um auxiliar, um diácono, um presbítero, um pastor, para aparecer, para se sentar nas cadeiras e ficar. Não, para pregar, não é para fazer a obra em todos os sentidos. E quanto mais fizer, mais precisa fazer. Não vai pensar que vai acabar. Não, agora eu já fiz, agora eu vou dormir. Vai, o diabo te pega, te mata logo. Porque não presta para nada, é melhor matar mesmo.
Então é assim, irmão, é preciso que as pessoas enxerguem isso aí, o que Deus deu, né? Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por imposição, por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Né? Versículo 15, medita estas coisas. Palavra forte demais. Medita estas coisas. Não vai meditar no WhatsApp, né? Não, quero meditar na novela de ontem, nos programas da TV. Quero meditar nisso. Meditar no, sei lá, em qualquer coisa. Não, medita essas coisas que foi dito aqui tudinho. Né, que foi lido quando Paulo escreveu a carta toda, mas medita nesses conselhos, rapaz. Eu estou certo, estou te ensinando porque é bom. Então medita essas coisas. Ocupa-te nelas. Ao se ocupar, ficar ocupado. Porque mente desocupada é oficina do Satanás, diz a palavra de Deus. Ou seja, não é a palavra de Deus, é uma conversa de homem. Eu estou inventando moda aqui. Mas é verdade. Sabe por quê? Porque ele vai trabalhando. Se você meditar nisso aqui, você é bem-aventurado, você vai crescendo, que você, como ele diz aqui, persiste em ler, exortar e ensinar. Então nisso ele vai fazer mesmo, porque ele está meditando. Mas se tu medita em outras coisas, tu vai aprender outras coisas, irmão. Então entenda aqui. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Já pensou que coisa linda, né? Para que o teu aproveitamento seja manifestado a todas as pessoas. Aí uns não aproveitam esse aproveitamento, mas outros aproveitam. Ou seja, uns não se salvam ouvindo esses ensinamentos, esse aprendizado, mas outros se salvam. Aí ele vai dizer aqui, no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Olha que coisa linda. Então, se eu fizer isso aqui, eu me salvo. E salvo aqueles que me ouvem. Ou seja, não é que eu salvo, mas as pessoas se salvam porque me ouviram. Então, é o que está dizendo aqui, Paulo dizendo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, mantém isso aí firme. Pode rachar, mas segura, né? Persevera nessas coisas. Persevera. Tanto segura como persevera. Não solta nunca. Tanto, ou seja, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então isso é que é a palavra do Senhor, que nós precisamos estar firmes. Não podemos de maneira nenhuma rejeitar nunca essa palavra. É preciso que nós guarde sempre ela genuinamente no nosso coração e meditar e perseverar, né, em ler, e exortar, ensinar, mas sendo um exemplo. Nós não podemos dar mau exemplo. Quando você prega a palavra de Deus e dá mau exemplo, mas antes nunca tivesse pregado, porque dá prejuízo ao Evangelho. E o mau exemplo, eu digo até para deixar mais tranquilo assim, o mau exemplo não é você errar. Até que é bom que não erre, mas
Não é errar, é persistir no erro. Não é errar, mas não contar, não se arrepender do erro. É isso aí que é o que está acontecendo aí. Com muita gente aí que muitas vezes ele erra, mas não dá tudo certo. Eu acho que não precisa, não fala nada. E isso, quem sabe lá fora, é isso que se chama adoecer a igreja. Porque a igreja sabe, ou seja, ficou ferida. E aí não tem o bálsamo, não tem o perdão. Por quê? Porque você não pediu perdão. Porque você não esclareceu as coisas. E com isso a igreja fica também no pecado, no sentido doente. Não com o pecado que eles cometeram, que a igreja cometeu, mas ele fica ferido, e quem está ferido não anda direito, não trabalha direito. Então veja aí que você prejudica a igreja. Além de prejudicar você mesmo, prejudica a igreja. Então o errou, conserta o erro. Consertou, está consertado. Está dizendo. Se arrepende. Agora, não dizer nada, você permanece fora da salvação e prejudica a salvação de outros. Então isso nós temos que ter muito cuidado. Então vamos orar agradecendo a Deus por Deus ter nos dado essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, pregando a palavra do Senhor, a palavra genuína que salva, a doutrina do Senhor Jesus. Então vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado por tudo. Deus abençoa todos os telespectadores, as pessoas que nos assistem nesse momento pela televisão. Meu Deus, ajuda essas pessoas a compreender, a entender a necessidade que há deles ter a tua palavra, a orientação da tua palavra, o poder da tua palavra para sobreviver no meio dessa guerra contra as astutas ciladas do diabo. Deus abençoa cada um, sustentando. Meu Deus, o que está enfermo, cura para a glória do teu nome. Aquele que está desesperado, dá a calma, a paz de espírito para a glória do teu santo nome. Meu Deus do céu, ajuda em tudo, abençoa em tudo e em tudo te damos graça. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor.